As políticas socialistas do governo ucraniano, especialmente a nacionalização da terra, conflitavam com o interesse do alto comando alemão de maximizar a produção de alimentos para seu próprio esforço de guerra. Em 29 de abril de 1918, o governo da Rada foi derrubado em um golpe, apoiado pelos alemães, pelo general Pavlo Sokopadsky. Descendente colateral de um hetman cosaco do século XVIII, Sokopadsky assumiu o título de o hetman da Ucrânia, o que ele pretendia tornar hereditário, revogou todas as leis aprovadas pela Rada e estabeleceu um regime conservador que contava com o apoio de proprietários de terras e a classe média urbana predominantemente russa. O novo governo despertou intensa oposição entre os nacionalistas, socialistas e camponeses ucranianos. Para coordenar a oposição política, a União Nacional Ucraniana foi formada pelos principais partidos e organizações cívicas, enquanto os camponeses manifestavam sua hostilidade por meio de rebeliões e guerra partidária. A capitulação da Alemanha e Áustria em novembro removeu o principal suporte do regime de Sokopadsky, e a União Nacional Ucraniana formou o Diretório da República Nacional Ucraniana, para se preparar para sua derrubada. Em uma tentativa de obter o apoio das potências aliadas, Sokopadsky anunciou sua intenção de se unir à federação com uma futura Rússia não bolchevique, desencadeando uma revolta. Em 14 de dezembro, o hetman abdicou, e o diretório assumiu o controle do governo em Kiev. Mesmo antes do colapso da Áustria-Hungria, uma assembleia de líderes políticos ucranianos ocidentais em outubro de 1918 declarou a formação de um Estado, logo depois chamado de República Nacional Ucraniana Ocidental, abrangendo a Galícia, o norte de Bucovina e a Transcarpática. Em 1º de novembro, as forças ucranianas ocuparam Lviv. Este ato desencadeou uma guerra com os poloneses, que estavam decididos a incorporar a Galícia em um Estado polonês reconstituído. Os poloneses tomaram Lviv em 21 de novembro, mas a maior parte da Galícia permaneceu sob controle ucraniano, e o governo, chefiado por Yevhen Petrushevich, transferiu sua sede para Santanisville, agora Ivano-Frankivsk. Em 22 de janeiro de 1919, um ato de união dos dois estados ucranianos foi proclamado em Kiev, mas a integração política real foi impedida pelas hostilidades em andamento. No final das contas, isso teve um rumo desfavorável para os ucranianos, e no final de julho, os poloneses estavam com o controle total da Galícia. Petrushevich e seu governo evacuaram para a margem direita da Ucrânia e no outono se exilaram em Viena, onde continuaram os esforços diplomáticos contra o reconhecimento da ocupação polonesa. Em Kiev, o diretório que assumiu o poder em dezembro de 1918, inicialmente chefiado por Volodymyr Vinnychenko e, a partir de fevereiro de 1919, por Simon Petliura, que também era o comandante-chefe, restaurou oficialmente a República Nacional Ucraniana e reviveu a legislação da Rada Central. Suas tentativas de estabelecer uma administração eficaz e lidar com os crescentes problemas econômicos e sociais foram frustradas, no entanto, pela situação doméstica cada vez mais caótica e um ambiente externo hostil. À medida que os camponeses ficavam inquietos e o exército desmoralizado, os movimentos partidários liderados por chefes indisciplinados, comumente conhecidos como otamani, aumentavam em escopo e violência. Além disso, uma força irregular substancial surgiu sob o comando do carismático líder anarquista Nestor Makhno. Em muitos lugares, a autoridade do governo era nominal ou inexistente. As potências aliadas, incluindo a França, cuja força expedicionária controlava Odessa, apoiaram os russos brancos, cujo exército estava agrupado em torno do general Anton Denikin no sul da Rússia. Veja no próximo vídeo. Quando a autoridade caiu na Ucrânia, a violência aleatória aumentou. Em particular, uma onda feroz de pogroms contra a população judaica deixou dezenas de milhares de mortos. Quando a autoridade caiu na Ucrânia, a violência aleatória aumentou. Em particular, uma onda feroz de pogroms, causar estragos e destruir violentamente, contra a população judaica, deixou dezenas de milhares de mortos. A maioria dos pogroms ocorreu em 1919,
perpetrados por praticamente todas as forças regulares e irregulares que lutavam na Ucrânia, e incluindo as tropas do Diretório, a Otamania, as Forças Brancas e o Exército Vermelho, e bem como civis das classes camponesas e proprietárias de terras. Os bolcheviques já haviam lançado uma nova ofensiva no leste da Ucrânia em dezembro de 1918. Em fevereiro de 1919, eles novamente tomaram Kiev. O Diretório mudou-se para a margem direita e continuou a luta. Em maio, Denikin lançou sua campanha contra os bolcheviques na margem esquerda. Seu progresso para o oeste através da Ucrânia foi marcado pelo terror, restauração da propriedade de terras da pequena nobreza e a destruição de todas as manifestações da vida nacional ucraniana. Enquanto os bolcheviques recuavam mais uma vez, as forças ucranianas de Petliura e os regimentos brancos de Denikin entraram em Kiev em 31 de agosto, embora os ucranianos logo se retirassem para evitar hostilidades abertas. De setembro a dezembro, o exército ucraniano lutou contra Denikin, mas, perdendo terreno, iniciou uma retirada para o noroeste na Volínia. Lá, confrontados pelos poloneses no oeste, o retorno do Exército Vermelho no norte e os brancos no sul, as forças ucranianas cessaram as operações militares regulares e se voltaram para a guerrilha. Em dezembro, Petliura foi a Varsóvia em busca de apoio externo. Ao mesmo tempo, os bolcheviques estavam rechaçando as forças de Denikin e, em 16 de dezembro, recapturaram Kiev. Em fevereiro de 1920, os brancos foram expulsos do território ucraniano. As negociações de Petliura com o governo polonês de Józef Piłsudski culminaram no Tratado de Varsóvia, assinado em abril de 1920. Pelos termos do acordo, em troca da ajuda militar polonesa, Petliura entregou a reivindicação da Ucrânia à Galícia e ao oeste da Volínia. Uma campanha polonesa-ucraniana começou 2 dias depois, e em 6 de maio, as forças conjuntas ocuparam Kiev. Uma contraofensiva montada pelos bolcheviques os levou aos arredores de Varsóvia em agosto. A maré da guerra mudou novamente quando os exércitos polonês e ucraniano repeliram os soviéticos e entraram novamente na margem direita. Em outubro, porém, a Polônia fez uma trégua com os soviéticos, e em março de 1921, os lados polonês e soviético assinaram o Tratado de Riga. A Polônia estendeu o reconhecimento à Ucrânia soviética e manteve as terras ucranianas ocidentais anexadas. Ucrânia no período entre guerras. Após a Primeira Guerra Mundial e as convulsões revolucionárias que se seguiram, os territórios ucranianos foram divididos entre 4 estados. Bucovina foi anexada à Romênia. A Transcarpática foi unida ao novo país da Tchecoslováquia. A Polônia incorporou a Galícia e a Volínia Ocidental, juntamente com áreas adjacentes menores no noroeste. As terras a leste da fronteira polonesa constituíam a Ucrânia Soviética. Ucrânia Soviética. Os territórios sob controle bolchevique foram formalmente organizados como a República Socialista Soviética Ucraniana, de 1937, sob a tutela bolchevique. O primeiro Congresso dos Sovietes de toda a Ucrânia em dezembro de 1917 formou um governo soviético para a Ucrânia. A segunda, em março de 1918, havia declarado a independência da Ucrânia Soviética, e a terceira, em março de 1919, havia adotado a primeira Constituição da Ucrânia Soviética. Esses movimentos, no entanto, foram essencialmente uma resposta tática ao desafio demonstrável do crescente nacionalismo ucraniano. Com a consolidação do domínio bolchevique, a Ucrânia soviética cedeu progressivamente à Rússia seus direitos em áreas como relações estrangeiras e comércio exterior. Em 30 de dezembro de 1922, foi proclamada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma federação da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e a República Socialista Federada Soviética da Transcaucásia. A primeira Constituição para a nova Federação Multinacional foi ratificada em janeiro de 1924. Embora as repúblicas constituintes mantivessem o direito formal de secessão, sua jurisdição era limitada aos assuntos domésticos, enquanto a autoridade sobre relações exteriores, militares, comércio e transporte era investida nos órgãos do Partido Comunista em Moscou. De fato, após a derrota dos oponentes dos bolcheviques, o poder supremo foi exercido sobre todos os níveis de governo, como sobre os militares e a polícia secreta, pelos bolcheviques e seu aparato do Partido Comunista da União Soviética. O próprio Partido
Partido Comunista não admite concessões aos princípios de independência ou federalismo e concedeu uma autoridade altamente centralizada. Assim, em seu congresso de fundação em Moscou em julho de 1918, o Partido Comunista Bolchevique da Ucrânia, ou CBU, proclamou-se parte integrante de um único partido comunista russo, depois de 1924, All Union, e subordinado a seus congressos e comitê central, apesar dos esforços de bolcheviques de mentalidade nacional como Mykola Skripnik para declarar o CBU uma organização independente. Além de estar subordinado a Moscou, o CPBU era predominantemente não ucraniano em composição étnica, e na época de sua fundação, os membros de menos de 5.000 eram 7% ucranianos. O componente ucraniano no PCBU foi fortalecido em 1920 com a adesão dos borotibistas, membros do Partido Comunista Ucraniano Independente e não bolchevique que foi formado em 1919. Ainda assim, no final de 1920, os ucranianos constituíram menos de 20% dos membros do CPBU, em grande parte estrangeiros em nacionalidade e ideologicamente predispostos a favor do proletariado. Os bolcheviques desfrutaram de escasso apoio em uma população que era 80% ucraniana, da qual mais de 90% eram camponeses. Conheça a história da Ucrânia, país invadido pela Rússia, e com histórico de constantes lutas pela liberdade desde a Primeira Guerra Mundial. Veja como a Polônia, Lituânia, Rússia, União Soviética, Romênia e Tchecoslováquia também já dominaram partes do território ucraniano. Por fim, veja as características geográficas deste país, talvez motivos de tantas invasões. Mas não deixe de ver no final desta série de vídeos o real motivo por trás de tanta ambição humana. Ucrânia, país localizado no leste da Europa, o segundo maior do continente depois da Rússia. A capital é Kiev, localizada no rio Dnieper no centro-norte da Ucrânia. Chefe de governo, o primeiro-ministro, Denis Shmyhal. Capital, Kiev. População, em 2022, 43.637.000. Chefe de Estado, o presidente, Volodymyr Zelensky. Forma de governo, república multipartidária unitária com uma única casa legislativa, Verkhovna Rada 1.450. Uma Ucrânia totalmente independente surgiu apenas no final do século XX, após longos períodos de dominação sucessiva pela Polônia, Lituânia, Rússia e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. A Ucrânia experimentou um breve período de independência entre 1918 a 1920, mas partes da Ucrânia Ocidental foram governadas pela Polônia, Romênia e Tchecoslováquia no período entre as duas guerras mundiais, e a Ucrânia a partir de então tornou-se parte da União Soviética como o Partido Socialista Soviético Ucraniano República. Quando a União Soviética começou a se desfazer em 1990-91, a legislatura da SSR declarou soberania 16 de julho de 1990 e, em seguida, independência total 24 de agosto de 1991, um movimento que foi confirmado pela aprovação popular em um plebiscito 1º de dezembro de 1991. Com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em dezembro de 1991, a Ucrânia conquistou a independência total. O país mudou seu nome oficial para Ucrânia e ajudou a fundar a Comunidade de Estados Independentes, SEI, uma associação de países que antes eram repúblicas da União Soviética. Primeira Guerra Mundial e a luta pela independência. A eclosão da Primeira Guerra Mundial e o início das hostilidades entre a Rússia e a Áustria-Hungria em 1º de agosto de 1914 tiveram repercussões imediatas para os súditos ucranianos de ambas as potências beligerantes. No Império Russo, publicações ucranianas e organizações culturais foram diretamente suprimidas e figuras proeminentes foram presas ou exiladas. À medida que as forças russas avançavam para a Galícia em setembro, os austríacos em retirada executaram milhares de pessoas por suspeita de simpatia pró-russa. Depois de ocupar a Galícia, as autoridades czaristas deram passos para a sua incorporação total ao Império Russo. Eles proibiram a língua ucraniana, fecharam instituições e se prepararam para liquidar a Igreja Greco-Católica. A campanha de russificação foi interrompida pela Reconquista Austríaca na primavera de 1915. A Ucrânia Ocidental, entretanto, continuou a ser um teatro de operações militares e sofreu grande depredação.
A Revolução Russa de fevereiro de 1917 levou ao poder o governo provisório, que prontamente introduziu a liberdade de expressão e reunião e suspendeu as restrições czaristas às minorias. A vida nacional na Ucrânia acelerou com o renascimento de uma imprensa ucraniana e a formação de numerosas associações culturais e profissionais, bem como partidos políticos. Em março, por iniciativa dessas novas organizações, a Rada Central, Conselho, foi formada em Kiev como um órgão representativo ucraniano. Em abril, o Congresso Nacional Ucraniano mais amplamente convocado declarou a Rada Central como a mais alta autoridade nacional na Ucrânia e elegeu o historiador Mikhailo Hrushevsky como seu chefe. O objetivo declarado da Rada Central era a autonomia territorial para a Ucrânia e a transformação da Rússia em uma república federativa democrática. Embora o governo provisório reconhecesse o direito da Ucrânia à autonomia e a Rada Central como um corpo representativo legítimo, havia disputas não resolvidas sobre sua jurisdição territorial e prerrogativas políticas. Localmente, especialmente nas cidades russificadas do leste da Ucrânia, a Rada também teve que competir com os sovietes, cada vez mais radicais de deputados operários e soldados, cujo apoio na população ucraniana, no entanto, era bastante limitado. As relações ucraniano-russas deterioraram-se rapidamente após o golpe bolchevique em Petrogrado, e agora São Petersburgo, em 7 de novembro de 1917. A Rada Central recusou-se a aceitar a autoridade do novo regime sobre a Ucrânia, e em 20 de novembro proclamou a criação da República Nacional Ucraniana, embora ainda em federação com a nova Rússia Democrática que se esperava que emergisse da iminente Assembleia Constituinte. Os bolcheviques, por sua vez, no primeiro Congresso dos Sovietes de toda a Ucrânia, realizado em Kharkiv em dezembro, declararam a Ucrânia uma república soviética e formaram um governo rival. Uma breve pausa só para te lembrar. Está achando este conteúdo interessante? Então, para não ficar de fora dos próximos conteúdos, se inscreva neste canal e curta o vídeo. Compartilhe com os amigos. Assim o YouTube te dará preferência, sempre que um vídeo novo aparecer por aqui. Obrigado por sua atenção. Em janeiro de 1918, os bolcheviques lançaram uma ofensiva na margem esquerda e avançaram sobre Kiev. A Rada Central, já engajada em negociações de paz com as potências centrais, de quem esperava ajuda militar, proclamou a independência total da Ucrânia em 22 de janeiro. No mesmo dia, aprovou uma lei estabelecendo autonomia nacional para as minorias judaica, russa e polonesa da Ucrânia. Quase imediatamente, no entanto, o governo teve que evacuar para a margem direita, pois as tropas soviéticas ocuparam Kiev. Em 9 de fevereiro, a Ucrânia e as potências centrais assinaram o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, Tratados de Brest-Litovsk. Uma ofensiva germano-austríaca desalojou os bolcheviques de Kiev no início de março, e o governo da Rada voltou à capital. Em abril, o Exército Vermelho se retirou da Ucrânia. As políticas socialistas do governo ucraniano, especialmente a nacionalização da terra, conflitavam com o interesse do alto comando alemão de maximizar a produção de alimentos para seu próprio esforço de guerra. Em 29 de abril de 1918, o governo da Rada foi derrubado em um golpe, apoiado pelos alemães, pelo general Pavlo Sokopadsky. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida.